Sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho aprofundado. Olá, é um prazer estar aqui de novo. Hoje, a gente traz um tema que, honestamente, afeta absolutamente todo mundo que possui um smartphone na mão. Quem consome qualquer tipo de produto ou quem só, interage na nossa sociedade conectada, né? Exato. A proposta de hoje é desvendar como as marcas mais modernas estão orquestrando campanhas que misturam uma narrativa unificada e impressionante, tecnologias imersivas que parecem ficção científica mesmo. E o mais fascinante, propósitos sociais reais. É um tema que está no nosso dia a dia, muitas vezes sem a gente nem perceber. Total. E para guiar essa nossa conversa de hoje, a nossa equipe reuniu uma papelada técnica incrível, sabe? Sim, estamos trabalhando em cima de trechos de um documento bem aprofundado, que é o MBU 505. Esse mesmo. Ele foca justamente nessa interseção, né? Comunicação integrada de marketing, as inovações tecnológicas com inteligência artificial e as famosas práticas de ESG conectadas com experiências imersivas. E o mais legal é que a gente não vai ficar preso no jargão técnico. A nossa missão aqui hoje é decodificar como a comunicação de marketing deixou de ser aquela coisa de apenas vender um produto goela abaixo. Aquela propaganda chata e repetitiva na televisão. Hoje virou uma rede complexa, uma rede que lê o nosso comportamento usando IA e tenta se conectar com a nossa ética, com o que a gente acredita. Exatamente. O marketing hoje não é mais sobre persuasão direta, é sobre construir um ecossistema inteiro de valores. Se a marca não entende isso, ela simplesmente desaparece do mapa. Com certeza. E para quem está acompanhando a nossa análise de hoje, eu já deixo uma provocação inicial. Manda! Por que será que algumas campanhas parecem literalmente ler a nossa mente, né? Compartilhando os nossos valores mais profundos, fazendo a gente se sentir parte de uma comunidade, enquanto outras parecem completamente artificiais, robóticas e desconectadas da realidade? É um abismo de diferença. É esse mistério que a gente vai começar a desvendar agora. Olha, essa sua pergunta é o ponto de partida perfeito. Porque a resposta começa justamente na fundação de tudo isso, que o nosso material de estudo chama de comunicação integrada de marketing. A famosa sigla SIM? Isso, assim. A ideia básica aqui é que todos os canais de uma empresa precisam, obrigatoriamente, falar exatamente a mesma língua. Certo, vamos desempacotar isso. Imagina que a marca é uma grande orquestra, beleza? Gosto dessa imagem. Você tem os violinos, que podem ser as redes sociais da empresa, tem os tambores, que são as lojas físicas, e os instrumentos de sopro, que são as assessorias de imprensa. Cada um tem a sua partitura, o seu ritmo próprio de tocar. Exato. Mas no fim das contas, todo mundo tem que tocar a mesma sinfonia. Se tiver alguém fora do tom, a música estraga. Uma analogia perfeita. Porque pensa só, se o violino começa a tocar uma música clássica, super suave, e o tambor entra com um rock pesado do nada, o que acontece? Nossa, o público tapa os ouvidos e vai embora na mesma hora. E a punição do mercado hoje é tão rápida quanto isso. É imediata. Pois é, ninguém tem paciência para o ruído. E na era da hiperconectividade que a gente vive, qualquer pessoa com um celular na mão cruza dados o tempo todo, quase sem perceber. Exato. O consumidor entra no site da empresa, vê um discurso institucional maravilhoso, todo polido. Lindo no papel. Lindo. Aí 5 minutos depois, ele abre as redes sociais e vê como a empresa trata os funcionários nos comentários, ou vê uma denúncia de um cliente mal atendido. A máscara cai rápido. Cai. E se houver qualquer descompasso entre a teoria e a prática, a confiança simplesmente desmorona. Assim, serve justamente para evitar essa fragmentação da mensagem. Tem que ser sólido em todas as frentes. E se conectarmos isso ao cenário maior, a complexidade vai muito além do risco de perder uma simples venda ali no varejo. Como assim? Para onde isso vai? Tem um artigo fascinante que é referenciado no nosso material. É sobre comunicação em tempos de inteligência artificial. Ele discute as estruturas de poder por trás dessas plataformas digitais que a gente usa todo santo dia. Absurdo. Mas como isso afeta a comunicação da marca na prática? Ele muda a nossa perspectiva sobre o assunto. Ele nos lembra que a comunicação não é só uma ferramenta de mercado feita para maximizar o lucro dos acionistas. Tá. A comunicação é, fundamentalmente, um direito. Então, quando uma marca gigante lança uma campanha global usando algoritmos poderosos, ela tem uma responsabilidade social muito pesada. Ela tá moldando a sociedade, né? Isso.
Ela tem o dever de respeitar a diversidade, de não reforçar estereótipos prejudiciais e de promover ativamente a inclusão. O poder de moldar a informação hoje, com a desigualdade que a gente tem, é brutal. É uma responsabilidade gigantesca para quem senta lá na cadeira de criação, sem dúvida nenhuma. E a nossa fonte traz um exemplo prático, sensacional, que ajuda muito a visualizar essa sinfonia toda tocando afinada. Conta como eles estruturaram isso no documento. Eles detalham o lançamento de uma linha de cosméticos sustentáveis por uma marca global e olha só a engenharia da coisa, não foi uma campanha qualquer. Eles não atiraram para todo lado, né? De jeito nenhum. Eles lançaram anúncios super direcionados nas redes sociais e em revistas muito específicas do nicho. Ao mesmo tempo, o ponto de venda físico estava totalmente alinhado com o visual, com as cores e com a mensagem de sustentabilidade da campanha online. Tudo conectado. Tudo. Mas o pulo do gato mesmo foi com os influenciadores digitais. Eles não mandaram caixa de amostra grátis para qualquer pessoa que tivesse milhões de seguidores na internet. Eles filtraram pelo propósito, certo? Exatamente. Eles só enviaram os produtos para influenciadores que já tinham um histórico real e comprovado de defesa da sustentabilidade ambiental. Percebe a coerência disso? Demais. E ainda junta isso com a equipe de relações públicas garantindo matérias na mídia especializada e e-mails hipersegmentados convidando os clientes mais fiéis da base para testarem o produto lá na loja física. Percebe como cada engrenagem cumpre o seu papel sem atropelar a outra? É um relógio suíço. A publicidade constrói aquele desejo massivo. A promoção na loja atua no comportamento imediato de compra. E as relações públicas cuidam da reputação de longo prazo. Exato. Enquanto o marketing direto cria aquele vínculo pessoal com o cliente que já compra da marca. E o resultado não podia ser outro. A fonte relata um aumento absurdo na conversão de vendas e um engajamento gigante nas redes. Então, o que tudo isso significa para a nossa audiência, independente de trabalhar em co-marketing ou não? Significa que tudo, absolutamente tudo, depende do que nós chamamos de núcleo narrativo. Isso. Se a pessoa tem um núcleo narrativo forte, a sua essência, a sua verdade central muito bem definida, ela não se perde. Não importa a plataforma. Exato. Pode ser uma mega corporação global vendendo cosméticos ou alguém apresentando um projeto super inovador numa reunião de diretoria com 3 pessoas. Se a essência for clara e unificada, a mensagem chega inteira do outro lado da mesa. É isso. E com essa fundação sólida e unificada muito bem estabelecida, o marketing contemporâneo consegue dar o próximo grande passo. E qual seria? Uma vez que o conteúdo da mensagem está afinado e perfeito, as marcas começam a explorar as novas fronteiras do formato. Ah, o jeito de entregar essa mensagem. Exatamente. Como entregar isso? É aqui que a gente sai do panfleto tradicional de papel ou do banner estático na internet e entra no campo das experiências sensoriais puras. E as tecnologias entram com tudo. Com certeza. Saindo do conteúdo para o formato de entrega, as fronteiras sensoriais. O documento destrincha a realidade aumentada. A gente já vê isso bastante, né? Aquela que mistura o digital com o físico. Isso, a AREA. O exemplo clássico do varejo. Quem nunca usou aquele aplicativo para ver como uma poltrona amarela ia ficar no meio da própria sala antes de fechar a compra online? Ou usou a câmera do celular para provar um tênis ou testar uma cor de maquiagem virtualmente no próprio rosto. Sim, o digital sobreposto no real. O que é fascinante aqui é o salto que damos quando passamos disso para a realidade virtual, a RV. É um nível bem mais profundo de imersão, não é? Muito mais. Enquanto a realidade aumentada traz o produto digital para dentro da sua casa física, a realidade virtual pega o usuário e transporta ele inteiramente para um ambiente 100% digital. Você coloca aqueles óculos imensos e de repente está literalmente em outro universo. Exato. Você perde o contato visual com a sua sala. E o uso corporativo disso é impressionante. Vai muito além de joguinho de videogame. O material cita a educação, né? Sim, o treinamento e a educação corporativa. Imagina poder treinar um engenheiro recém-formado para operar um maquinário que custa milhões de dólares. Sem o risco dele quebrar a máquina na primeira semana. Exatamente. Ou treinar um médico residente para uma cirurgia complexa num ambiente que simula perfeitamente a física do corpo humano no mundo real, mas com risco zero para o paciente. É revolucionário mesmo. E quando a gente pega essa realidade aumentada,
soma com a imersão da realidade virtual e coloca todo mundo interagindo junto, com avatares num espaço online contínuo, a gente cai no colo do tão falado metaverso. Perfeito. O metaverso é justamente essa convergência total. São espaços persistentes e colaborativos. E as marcas já estão lá. Muito. Hoje já temos grandes marcas de grife criando showrooms digitais luxuosos e patrocinando shows de música dentro desses ambientes virtuais para conversar com um público muito específico. Os nativos digitais. A galera que já nasceu com o dedo na tela do tablet. Eles mesmos. Mas vem cá, fazendo o papel de advogado do diabo um pouquinho aqui. Claro. Isso não é só um capricho de marca muito rica querendo surfar na onda tecnológica do momento para sair no jornal. É um excelente ponto. E a nossa fonte de estudo responde a isso diretamente, viu? E o que eles dizem? Eles argumentam que não é capricho. Adotar essas tecnologias imersivas resolve um problema extremamente real e doloroso do mercado atual, a saturação. Ah, a poluição visual que a gente vive? Pensa bem, todo mundo tem acesso à mesma rede social. Todo mundo compra os mesmos formatos de anúncio patrocinado. A concorrência pela atenção é brutal. É uma guerra por 1 segundo de atenção do nosso olho rolando o feed. Isso. Então, oferecer uma experiência imersiva de verdade fortalece o posicionamento de inovação daquela empresa. Destaca a marca na multidão. Cria uma memória, né? Exato, cria um valor na memória de longo prazo do consumidor que um simples banner estático num portal de notícias jamais conseguiria criar. Faz todo o sentido do mundo. E se essas tecnologias imersivas que a gente falou são aquele palco gigantesco e maravilhoso onde o show acontece para o público ver, a gente precisa falar sobre o cérebro que opera as luzes, o som e os bastidores desse teatro todo. O motor invisível da operação, a inteligência artificial e a automação de processos. Eu confesso que eu fico muito empolgada com essa parte. A IA generativa mudou completamente o jogo da criação de conteúdo em escala. Mudou a forma como produzimos quase tudo. O texto menciona explicitamente o que a gente já vê borbulhando por aí no mercado, como os algoritmos de processamento de linguagem natural da OpenAI, com o ChatGPT, e as soluções corporativas avançadas da IBM. Ferramentas que aprendem e geram respostas quase humanas. Hoje, uma máquina consegue gerar dezenas de textos perfeitos, criar imagens do zero que parecem fotografias, editar vídeos automaticamente e, o mais louco, adaptar uma campanha inteira para 30 perfis diferentes de cliente em questão de segundos. A velocidade e a escala são de cair o queixo, sem dúvida. Mas isso levanta uma questão importante. A questão ética, imagino. Sim. Porque no meio de toda essa euforia do mercado, de ganho absurdo de produtividade, redução de custos, a nossa fonte joga um balde de água fria necessário. O alerta sobre quem está revisando isso tudo, certo, a curadoria. Exatamente. O alerta de curadoria. Eles trazem um alerta global, citando inclusive dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a WIPO. E qual é o recado deles? É um lembrete fundamental. A inteligência artificial não pensa. Ela processa padrões. Exatamente, ela processa padrões probabilísticos. A autoria de verdade, a originalidade genuína e, mais importante ainda, a verificação dos fatos contra alucinações da máquina ainda são tarefas puramente humanas. E se a marca não fizer isso? Deixar a IA rodar solta sem uma curadoria humana forte por trás é a receita infalível para uma crise gigantesca de relações públicas ou um baita processo milionário por violação de direitos autorais de terceiros. A máquina definitivamente não faz o planejamento estratégico de longo prazo sozinha, ela executa o que manda. Mas olha, eu tenho uma dúvida prática que eu acho que muita gente que está ouvindo a gente também deve ter. Qual? Quando você automatiza tanto assim a comunicação de uma empresa, na prática do dia a dia, isso não corre o risco de virar só um monte de robô chato me mandando e-mail de propaganda sem noção o dia inteiro? Ah, o medo do spam automatizado. Olha, seria exatamente isso, se não fosse pelo que o texto chama de automação inteligente aliada ao CRM. O CRM sendo a gestão de relacionamento com o cliente. Isso. A ideia tecnológica por trás disso hoje é justamente acabar de vez com aquele spam genérico e chato que irrita todo mundo. Sabe, aquela situação clássica de você comprar uma geladeira na internet e aí no dia seguinte a internet inteira tentar te vender outra geladeira por um mês seguido. O pesadelo do retargeting mal feito.
É exatamente o que a tecnologia atual de ponta tenta evitar a todo custo. E como eles resolvem isso? Hoje, os sistemas mais avançados orquestram o funil de vendas, lendo o comportamento daquele usuário em tempo real. Eles analisam por onde a pessoa navegou, qual é o histórico de compras passado dela, o nível de engajamento que ela teve com campanhas anteriores e até a localização física dela pelo GPS. Um raio-x completo do consumidor. Um raio-x. E com base em toda essa montanha de dados, a mensagem que vai aparecer na tela dela é adaptada em milissegundos. Então, em vez do sistema ser burro e me oferecer outra geladeira idêntica, ele percebe que eu já finalizei a compra e me manda, sei lá, um e-mail com dicas de organização de alimentos. Ou uma oferta com um belo desconto para o refil do filtro de água daquele modelo exato de geladeira que você escolheu. Ah, entendi. O consumidor deixa de ser bombardeado por anúncios irrelevantes e repetitivos e passa a receber estímulos hiperpersonalizados. A oferta certa, pelo canal certo, no momento exato em que a pessoa está mais propensa a achar aquilo útil de verdade. E aí mora um perigo gigantesco, né? Porque o próprio documento que a gente está dissecando hoje avisa sobre esse limite ético. A questão da privacidade. Exato. O muro que separa uma personalização incrível que me ajuda a lembrar de trocar o filtro da água de uma invasão de privacidade assustadora é um muro muito fino. É a linha tênue do marketing moderno. O respeito ao limite do usuário, aos dados pessoais, precisa ser absoluto. Senão a tecnologia vira um feitiço contra o feiticeiro. E essa palavra respeito, eu acho que é a ponte perfeita para o pilar final da nossa conversa de hoje. O coração de toda essa operação. Sim, porque a gente viu que de nada adianta ter uma voz unificada, orquestrada com perfeição pela comunicação integrada, de nada adianta usar ferramentas maravilhosas e caras de metaverso. Ou ter uma inteligência artificial preditiva brilhante cruzando dados. Exatamente. De nada adianta tudo isso se a mensagem central da marca for eticamente podre. Tecnologia apenas amplifica o que a empresa já é. Se a empresa for vazia de valores, a tecnologia só vai espalhar esse vazio muito mais rápido. É aqui que entra a comunicação com um propósito e as famosas pautas de ESG. O fator humano. Para quem não tem tanta intimidade com a sigla no dia a dia, ESG significa ambiental, social e governança corporativa. Durante muito tempo, não muito lá atrás, isso era um papo exclusivo de investidor na Bolsa de Valores olhando planilha de risco. Pois é, mas o nosso material de estudo mostra claramente que hoje isso é um núcleo da comunicação corporativa. Não é mais uma escolha fofinha do departamento de marketing para fazer filantropia. É uma exigência da sociedade. Não dá mais para a empresa focar apenas no lucro cego e ignorar o rastro de destruição que ela deixa. O mercado mudou de vez. A tolerância para empresas que ignoram seu impacto na sociedade simplesmente acabou. O público monitora, os parceiros de negócios cobram métricas e os próprios funcionários estão de olho em tudo. Abraçar a diversidade genuinamente, ter responsabilidade climática real com a cadeia de produção e governar com ética transparente deixou de ser apenas uma estratégia de marketing bonitinha para ficar bem na foto da revista, sabe? Hoje isso é a licença básica para a empresa operar as portas abertas e ser respeitada na sociedade. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o documento traz um alerta seríssimo contra uma armadilha que muitas empresas grandes ainda caem. O temido greenwashing. O famoso greenwashing, que é basicamente o fingimento, a maquiagem verde para parecer sustentável. Explica como isso funciona na prática para quem nos ouve. Quando a empresa gasta dezenas de milhões numa campanha publicitária linda dizendo que vai salvar as florestas, ela pinta o logotipo de verde no mês do meio ambiente. Faz um post emocionante nas redes. Mas nos bastidores, longe das câmeras, a cadeia produtiva dela continua poluindo rios livremente e explorando o trabalho em condições precárias em outros países. A contradição pura. A nossa fonte é muito categórica sobre isso.
Não dá para fingir virtude na era da hiperconectividade. A mensagem de marketing que vai para a rua precisa refletir com exatidão o que acontece do portão da fábrica para dentro. Tem que estar 100% alinhada aos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E a internet não perdoa o greenwashing, né? Uma contradição dessas, quando é descoberta, vira um cancelamento massivo e um boicote estruturado em questão de minutos no Twitter ou no TikTok. A reputação derrete. Mas, por outro lado, e isso é o lado bom da moeda, o material traz um contraponto maravilhoso, citando autores e estudos de comportamento do consumidor. Eles explicam o que acontece quando a marca faz o exato oposto do greenwashing. Quando ela é radicalmente autêntica e transparente sobre os próprios problemas. Exatamente. Quando ela admite o que precisa melhorar. Ela meio que hackeia a psicologia do consumo. Como assim? Quando as pessoas percebem que uma marca é verdadeira, que ela admite abertamente as suas falhas no processo e luta de verdade por um propósito ético, o consumidor comum se transforma num promotor voluntário e apaixonado. Ah, é aquele cliente que entra na rede social para defender a marca de graça quando alguém fala mal. Esse mesmo, ele se torna profundamente leal. O estudo que está no material mostra que as marcas que têm a coragem de assumir posições claras sobre causas importantes acabam ganhando muito. Mesmo correndo o risco real de sofrer uma polarização pesada ou perder uma fatia de clientes mais conservadores. Sim, mesmo com esse risco, a troca compensa. Elas ganham uma lealdade quase inabalável do seu público-alvo principal e, de quebra, ainda atraem os melhores e mais jovens talentos do mercado para trabalhar com elas. Isso é muito forte. É assumir um lado e colher os frutos dessa autenticidade em forma de confiança. E para fechar e conectar toda essa nossa jornada densa de hoje, o material de base traz uma síntese incrível. Um mapa conceitual, não é? Isso, um mapa conceitual. Mas claro, a gente não vai tentar descrever e desenhar um fluxograma chato aqui só falando. Não, vamos pensar nisso como um ecossistema vivo. O documento nos convida a enxergar as coisas conectadas como parte de uma mesma natureza corporativa. Exato. Pensa assim, o produto físico que a marca vende, o preço que ela cobra, as lojas, isso é como a terra, a base de tudo. A velha gestão do composto de marketing. A semente ali na terra. Mas o que faz a árvore crescer e dar sombra de verdade, hoje em dia, é o branding, a força da narrativa da marca. Só que essa árvore gigante só fica de pé durante uma tempestade se as raízes forem muito reais e muito profundas. Que é o valor percebido da marca gerado pelo ESG, pela responsabilidade social e governança ética da qual a gente acabou de falar. E as flores e os frutos dessa árvore, como eles alcançam as pessoas espalhadas pelo mundo inteiro? Através dos ventos poderosos das tecnologias emergentes. A inteligência artificial, a realidade aumentada, o metaverso, todas essas inovações pegam toda essa verdade sólida da empresa e entregam em uma escala global. Entregam de forma super personalizada e no momento certo. Garantindo que o cliente tenha uma experiência imersiva, unificada e, acima de tudo, coerente. É uma visão brilhante e muito atual de como o mercado opera hoje. Tudo é totalmente interdependente. Você tira uma peça e a engrenagem para. Exatamente. Você não pode ter o uso da tecnologia avançada sem o propósito ético, senão vira vazio. E o propósito incrível da empresa não ganha escala sem a tecnologia e sem a comunicação integrada para espalhar essa mensagem. Nossa, é um mapa do tesouro perfeito para qualquer um entender a complexidade do mercado de hoje. E olha que jornada fantástica a gente fez, explorando cada camada essencial desse material técnico. Foi bem profundo. Para nossa audiência, vamos fazer aquele resumo de valor bem rápido, só para amarrar os pontos principais e ninguém esquecer de nada. Boa. A gente começou dissecando a comunicação integrada de marketing. Assim. Entendendo que a coerência e uma voz unificada em todos os canais são a base inegociável para a marca não virar só mais um ruído chato na internet. Depois nós avançamos para o campo das experiências, mostrando como a realidade virtual e o metaverso pegam as pessoas pela mão e criam valor de marca através da imersão sensorial profunda. E aí passamos pelos bastidores, pelo cérebro da operação.
Vimos como a inteligência artificial preditiva e o CRM trabalham juntos em milissegundos para acabar com spam genérico. E entregar campanhas hiperpersonalizadas, mas muito importante, sempre com aquele cuidado gigantesco com os limites da privacidade do usuário. E, por fim, amarramos tudo isso no coração da operação, o propósito real. A tecnologia só funciona de verdade e a longo prazo se a marca tiver uma âncora ética inegociável. Fugindo a todo custo da armadilha do greenwashing. E abraçando o ESG de verdade, na prática, da porta da fábrica para dentro. Uma arquitetura impressionante, sem dúvida. E, para encerrar minha participação por hoje, eu queria deixar um pensamento. Opa! Uma provocação final mesmo, para quem está nos acompanhando, construída em cima de tudo que a gente debateu e que extrapola um pouco o texto. Pensem comigo. Manda. Se a inteligência artificial preditiva já consegue rastrear os nossos comportamentos mais sutis no celular, antecipando o que vamos desejar comprar, antes mesmo de nós sabermos, e se ao mesmo tempo as marcas conseguem moldar as suas narrativas para se alinhar milimetricamente com os nossos valores éticos e sociais mais íntimos, em que momento a comunicação de marketing perfeitamente integrada deixa de ser um serviço conveniente para o consumidor e passa a ser uma arquitetura invisível de pura engenharia comportamental? Uau! É de explodir a cabeça. A linha é fina. É. Onde termina o nosso livre-arbítrio verdadeiro na hora de comprar e onde começa a sugestão invisível do algoritmo orquestrado por uma marca, não é? É exatamente esse o ponto. Isso muda completamente a lente com a qual a gente vai olhar para aquele próximo anúncio hiperpersonalizado que brotar na tela do nosso celular amanhã de manhã. É uma reflexão para levar para a semana inteira. Com certeza. E com essa provocação profunda e necessária, a gente agradece demais a companhia e o tempo de cada pessoa que esteve com a gente em mais essa análise aprofundada de hoje. Foi um prazer. Muito obrigado pela escuta. O nosso convite, como sempre, é para que todos mantenham a mente aberta, o pensamento crítico muito afiado e continuem observando as engrenagens por trás das campanhas que cruzam o nosso dia a dia. Um grande abraço a todos, continuem questionando o mundo ao redor e até o nosso próximo mergulho.